Lima agora enfrenta um processo de cassação. Um dia após Berg Lima retornar ao cargo de prefeito da cidade de Bahia, na Grande João Pessoa, ele se torna alvo de mais uma polêmica. Desta vez, os vereadores da cidade aprovaram por unanimidade o processo que pede a cassação do gestor por suposta contratação irregular de veículos na prefeitura da cidade. O vereador Jefferson Kita explica que a votação em plenário deve acontecer ainda este ano. O relator apresentou parecer, foi acompanhado pelo presidente e o membro por unanimidade. O presidente recomendou que a cassação acontecesse dia 29 de dezembro, até porque é bom falar sempre isso, porque a Câmara ele continuou dividida entre dois grupos, todos hoje querem a cassação, porém o grupo liderado por Noquinha, prefeito interino afastado, quer a eleição indireta. Então ele, como votou a presidência da Câmara, quer colocar o processo talvez para o ano que vem. Isso acontecendo, a eleição é indireta, a Câmara que escolhe o prefeito. Então, quando a gente pensa que a polêmica talvez acabe, ela aumenta mais ainda. Mas de acordo com o prefeito Berg Lima, os supostos carros fantasmas já vieram da gestão anterior. Inclusive foram pagos empenhos na gestão anterior, que aconteceu que no início, após fazer uma revisão, a administração detectou e bloqueamos todos os empenhos, inclusive fizemos o ressarcimento ao erário público. Ele ainda afirmou que através do diálogo e muito trabalho vai mostrar que o compromisso é com o povo. Teremos muita serenidade no diálogo na administração pública, respeitando os princípios administrativos. Vamos com certeza erguer a cabeça, melhores dias virão na cidade de Bahia. A fé e a esperança e principalmente, sobretudo o trabalho, vamos superar essas dificuldades e vamos mostrar para a população que temos sim compromisso com o povo. Berg Lima reassumiu o cargo após o desembargador Marcos Cavalcante anular os efeitos da condenação por improbidade administrativa do político. Ele foi preso e afastado em julho do ano passado, quando apareceu em um vídeo recebendo suposta propina de um fornecedor da prefeitura municipal. De João Pessoa, Ari Correia. Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. O governo brasileiro vai ter que desembolsar quase 40 milhões de reais para cobrir uma dívida de Cuba com o BNDES. O valor corresponde às parcelas do financiamento para a construção do porto de Mariel. O banco emprestou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais para que a Odebrecht modernizasse o terminal. As obras começaram em 2009, durante o segundo mandato do ex-presidente Lula, e terminaram em 2014, já no governo Dilma Rousseff. O Brasil deu 20 anos para que os cubanos quitassem a dívida com o BNDES, que ainda financiou bens e serviços na ilha, como a compra de ônibus e tratores. No entanto, desde junho, as parcelas não estão sendo pagas pelo governo de Havana. Uma equipe do Itamaraty foi enviada para negociar a dívida com os devedores que alegam dificuldades financeiras. Mas especialistas estão convencidos de que o calote tem motivação política, já que as relações entre os dois países azedaram após a eleição de Jair Bolsonaro. Em novembro, em decisão unilateral, o governo cubano saiu do Mais Médicos e decidiu mandar para casa os mais de 8 mil profissionais que estavam no Brasil. Para o economista César Bergo, os acordos fechados no passado contavam com forte viés ideológico. Houve uma triangulação aí. Eu te dou dinheiro, você constrói o porto e depois você me paga. Agora, só que esse porto vai gerar emprego, vai movimentar a economia de Cuba, né? E você me paga depois com o dinheiro que eu vou te dar, que é o dinheiro dos Mais Médicos. Como fechou a torneira do Mais Médico, Cuba está sem dinheiro. Então, como é que ela vai pagar? Aí vai ter que buscar uma solução, porque não deixa de ser um empréstimo. Se o calote for oficializado, o fundo garantidor do governo deverá ter que assumir o pagamento dos atrasados. A dívida chega a 140 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União já tinha alertado sobre o risco ao analisar quase 150 contratos de financiamento do BNDES com países da América Latina. O TCU apontou insuficiência de avaliação pelo banco e recomendou mais rigor, já que as beneficiárias pelo financiamento são investigadas na Lava Jato. O presidente eleito, que passou ontem o dia no Rio de Janeiro sem agenda pública, promete engrossar o tom. Nessa semana, Jair Bolsonaro afirmou que vai fazer tudo dentro da legalidade e da democracia para agir contra os governos autoritários na Venezuela e em Cuba. Os chefes de Estado dos dois países, inclusive, foram desconvidados pelo Itamaraty para a posse.
primeira coisa aqui que eu vou falar dos esportes, do futebol, é que muitos ouvintes estão se manifestando com relação às saudades que o Bressan vai deixar. Só que são ouvintes que torcem para diversos times. Então não sei se eles estão levando a coisa a sério. Olha quem está entrando no estúdio aqui. Fala, Mayra Bastianello. Eu vim corrigir uma injustiça que você fez comigo. Pois não. Porque eu venho aqui hoje vestida de Grêmio para trabalhar com a camisa 3 do Grêmio. Bonita, azul, né? escura, não né? foi o que você me falou de manhã, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Chamei de linda? Enfim. E aí, eu realmente não vou ter saudade do Bressan. Eu convoco aqui os gremistas para falar o que eles acham disso, né? Se eles realmente concordam comigo. Porque eu acho que um verdadeiro gremista não vai ter saudade do Bressan. Desculpa. Os colorados podem participar também? Podem, é claro. Tá. Isso é uma democracia. Podem, claro. Com certeza. Então tá Agradeço. Bom. Obrigado, viu, Mayara? Obrigada. Só para corrigir a injustiça que você fez comigo, tá bom? Obrigada. Bom, e a segunda coisa é falar do campeonato espanhol, que tem o Barcelona em primeiro lugar. Barcelona que joga hoje no Camp Nou com o Celta de Vigo, que está na 10ª posição. Os 4 primeiros colocados, Barcelona com 34 pontos, o Sevilha com 31, o Atlético de Madrid também com 31, mas em terceiro pelos critérios de desempate, e o Real Madrid quarto colocado com 29 pontos. Ou seja, o Real Madrid está a 5 pontos de distância por enquanto do Barcelona. Já obviamente não vai jogar nesse fim de semana, né? Porque tem o jogo da Copa dos Campeões, do Mundial de Clubes, né? Que você vai acompanhar todas as informações aqui pela Band News FM a partir das 2:30 da tarde. Eu acho que vai dar Real Madrid. 2:30 da tarde pelo horário brasileiro de verão. 10h31, horário de Brasília. Seu caminho. Fala, Tatiana Campbell, linha amarela é o assunto? Mário, linha amarela é o assunto. Muitos ouvintes estão mandando mensagens aqui pra gente, falando do trânsito completamente parado na linha amarela. Você que está seguindo em direção, por exemplo, à Barra da Tijuca, vai encontrar dificuldades desde Pilares. Trânsito completamente parado até a chegada ao pedágio. Quem segue em direção ao Fundão encontra trânsito complicado aqui naquele trecho mesmo do pedágio. A gente lembra que a Justiça do Rio concedeu uma liminar a favor da Lanza, autorizando a volta da cobrança do pedágio na pista sentido Fundão, ali da linha amarela. Tem muitos ouvintes participando, Mário, falando que tem motoristas que estão lá, que estão fazendo confusão porque não sabem se é para pagar, se não é para pagar. Então, o pedágio da linha amarela voltou, a ser cobrado. A gente teve aí um curto período, vamos dizer assim, em que não precisava pagar, mas agora tem que pagar e o trânsito por lá está muito ruim. Foi no sentido Fundão, né? Que houve uma suspensão, mas não durou muito, não. Já voltou a cobrar devido a uma decisão judicial, uma liminar, na noite de ontem. 10h31. Na sequência, um passeio pela história. A Verisure acredita que é um direito humano sentir-se seguro. E para sua tranquilidade, em 2019, queremos trazer essa sensação para você e sua família. Deixe a segurança do seu lar com quem é especialista no assunto. Aproveite suas férias ao máximo e proteja sua casa com um alarme monitorado Verisure. Ligue 0300 50 50 280. Verisure. Protegemos o que realmente importa. 0300 50 50 280. Esse Natal vai juntar duas famílias pela primeira vez. A família Rede Uno e a sua. Só hoje na Rede Uno. Chester Perdigão, quilo, 13,98. Pernil Baby Sadia Searo Aurora com osso, quilo, 8,97. Ave Chef Rica, quilo, 8,98. Tender Império, quilo, 16,95. Antártica Latão, 3,19. Alcatra Peça Inteira, quilo, 19,99. Coca-Cola 3 litros, 6,99. Rede Uno, na noite de Natal, a gente tá junto. Beba com moderação. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Amigo ouvinte, a celebração do Natal é universal. Até países que não são cristãos hoje celebram o Natal como uma forma de mostrar a união entre os povos. Entretanto, o Natal não era uma unanimidade. Até porque ninguém sabe realmente o dia em que Cristo nasceu. O que se sabe é que não foi 25 de dezembro. Nesse dia, nenhum astrônomo moderno conseguiu mapear
qualquer estrela no céu, que é fundamental, né, para você, é a melhor referência astronômica que você poderia conceber. E até do século IV, em Roma, o Natal era celebrado nas mais diferentes datas. Finalmente, no ano 325, em Niceia, decidiu-se que o Natal seria celebrado em dezembro, no dia 25. A escolha foi óbvia, era o começo do inverno na Europa. Então, havia uma festa realizada em Roma para marcar o início do inverno e, consequentemente, essa data passou a ser a data do Natal. A festa de Natal durava 12 dias, terminava dia 6 de janeiro com a chegada dos Reis Magos. E somente neste dia 6 de janeiro é que se abriam os presentes. Não existe Papai Noel na Bíblia, né? Existem os Reis Magos. Os presentes só chegam dia 6. Sabe de uma coisa? O Natal é para você celebrar da maneira que você quiser. Pois Cristo, quando nasceu, mudou o mundo à nossa volta, transformando-o numa terra melhor, um lugar para todos recomeçarem. Seu caminho. Oi, Luana Bernardes, participação de ouvinte? Sim, Mário. O Rodrigo Nogueira, ele faz uma reclamação, diz que o sinal ali da Barão de Mesquita com a Uruguai está desregulado. Ele ficou 4 minutos fechado e ele disse que a mesma situação acontece na Pastor Martin Luther King, no sentido cemitério de Inhaúma, ali entre o metrô de Irajá e de Vicente de Carvalho. Sinal desregulado lá, segundo o nosso ouvinte, um problema já crônico, Mário. Ponte Rio-Niterói, Tatiana Campbell. Mário, tem muitos ouvintes ainda participando, falando da ponte, na verdade atualizando a situação ali da ponte Rio-Niterói. Tempo de travessia agora de 17 minutos no sentido Niterói e 13 no sentido Rio. Nem tão mal, né? 17 minutos, com uma retenção na chegada próxima do pedágio agora. Um abraço para nosso ouvinte Lúcia, ela disse aqui: olá Felipe, vocês são ótimos, muito obrigado. E tem aqui ouvinte com telefone de números finais 8222, não deixou o nome, mas falou o seguinte: parabéns a Maiara, apesar de paranaense, torce pelo tricolor gaúcho, o imortal Grêmio. Quer dizer, tem isso também, né, Maiara Bastianella? Vou aproveitar que ela tá longe agora e vou falar. Ela nem para torcer para um time do estado dela. Olha só que coisa. Mas quê? Mandando beijo aqui da redação? Ok, tá certo. Deixa eu falar um pouquinho sobre, a gente estava falando de futebol internacional. Obrigado, Maiara, beijo. Campeonato italiano, falei do campeonato espanhol, campeonato italiano, daqui a pouco vou falar do campeonato inglês também, que está bombando. E no campeonato italiano tá difícil bater o Juventus, tá difícil o Juventus perder, a Juventus perder um pontinho. O jogo desse fim de semana é grande, hein? É em casa contra a Roma. A Roma é uma camisa pesada, mas não está tão bem esse ano no campeonato italiano. Está na 7ª posição, vai com 24 pontos. A briga mesmo, né, que tem sido assim ao longo dos últimos anos, é entre Juventus, La Vecchia Signora, e o Napoli. A diferença nesse momento é de... tá grande a diferença, hein? De 8 pontos. Juventus com 46, Napoli 38. Deixa eu ver com quem que o Napoli joga. O Napoli joga com o Spal em casa, deve ganhar hoje também. 4 primeiros, Juventus, Napoli, a Internazionale vai com 32, o Milan vai com 27 na 4ª posição. Lá embaixo, Bolonha, Frosinone e Chievo são os 3 últimos, os rebaixáveis dessa temporada. Jardinaria, com Carol Costa. A coluna da Carol Costa, a coluna Jardinaria da Carol Costa, você acompanha, você pode ouvir no nosso site bandnewsfm.com.br na parte de colunistas. 10 toneladas. Se você... A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica, por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio. E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM.
10 horas e 40 minutos pelo horário brasileiro de verão, hora de atualizar os assuntos do noticiário. A mala com dinheiro encontrada em uma das casas de João de Deus ontem continha R$1.200.000. O dinheiro foi achado no porão que é acessado por meio de um fundo falso em um armário. A Polícia Civil também apreendeu 2 esmeraldas. O médium é investigado por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e posse ilegal de arma. O Ministério Público de Goiás já recebeu quase 600 denúncias de mulheres entre 9 e 67 anos. Em destaque agora do Rio de Janeiro, Francine Augusto. Deve ser enterrado hoje o aposentado morto na porta de uma delegacia onde iria registrar a perda da identidade. Valdecir de Jesus, de 62 anos, foi atingido com um tiro no peito por um ex-policial que foi detido após um surto. O caso aconteceu ontem na região central do Rio de Janeiro. Ao tirar a algema para assinar o boletim da ocorrência, o ex-soldado do Rio Grande do Norte, Jefferson Saraiva, roubou a arma de um PM e saiu atirando para tentar fugir. Ele foi baleado e está internado em estado grave. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Jefferson Saraiva vai responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Ele está preso sob custódia na unidade hospitalar. Tem mais um destaque agora da capital